Professor Emerson Ávila, primeiro, obrigado por atender a reportagem da Bandeirantes. Eu acho que a primeira pergunta é inevitável, né? Como é que foi essa despedida do Goiás? Eu vi tua mensagem também na apresentação do Nossa Área pela Bandeirantes. Percebi que o senhor transbordou gratidão nessa saída do Goiás. Saiu com algum ressentimento? Primeiro, muito obrigado por atender a reportagem da Bandeirantes para Goiânia, para o centro-oeste do país. Professor Emerson Ávila. É um prazer falar com vocês. Sim, gratidão é o sentimento que veio em minha mente assim que eu quis fazer aquela postagem de despedida. O Goiás é um clube gigante, é um clube onde qualquer profissional teria o interesse em trabalhar, e desde quando surgiu o primeiro convite lá atrás, ainda como auxiliar do Jair, ele falou, tá pintando aqui o Goiás, tal, que bacana, achei interessante porque sabia do tamanho e da grandeza do Goiás, o que ele representa no futebol, no cenário do futebol brasileiro. E quando nós saímos em dezembro do ano passado, né, e eu recebi novamente o contato para retornar ao clube, eu fiquei extremamente grato, porque se você está retornando a alguma empresa é porque alguma coisa de interessante você fez por lá, né? Então, assim, fiquei feliz, sabia que poderia ajudar, poderia contribuir. É um cargo de muita confiança, né? Você ser o auxiliar do clube, são muitas responsabilidades. Eu sabia que eu poderia colaborar muito no crescimento individual dos atletas, porque qualquer que fosse o treinador, e ainda não havia sido definido o nome, né? Eu sabia que, independente do treinador, eu poderia ajudar os atletas individualmente, eu poderia ajudar o treinador, apesar de ter certeza que ele viria com a sua comissão, e foi isso que aconteceu. O trabalho com o Guto foi extremamente tranquilo, uma pessoa aberta demais ao diálogo, os auxiliares muito também receptivos, e acabou que nós nos tornamos amigos, todos eles, a equipe completa dele, e assim que saiu a notícia da saída do Guto, né, logo após o término do campeonato goiano, fui chamado e me colocaram que eu iria dirigir o próximo jogo, né, que era o jogo do Atlético Paranaense, a abertura do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei feliz com a possibilidade de dirigir o clube, como eu falei, do tamanho da envergadura do Goiás. Triste pela saída da comissão, né? Mas sabia que poderia fazer algo que fosse produtivo para o Goiás naquele momento. Estava iniciando uma competição das mais difíceis do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, e acreditaram em mim, né? Então por isso vem aí o sentido de gratidão. Acreditaram que eu poderia dirigir o Goiás, e não me deixaram apenas um jogo, né? Eu fiquei vários jogos, foram 16 partidas que eu fiz no comando da equipe, então é óbvio que da minha cabeça sempre vai vir o sentimento de gratidão por poder dirigir o clube num Campeonato Brasileiro, dirigir numa Copa Verde, dirigir também numa Copa Sul-Americana. Então só a gratidão é a palavra que eu tenho no coração referente ao Goiás Esporte Clube. A gente pôde perceber isso na tua mensagem aqui ao longo da semana, quando o senhor se despediu. O senhor já está em Minas Gerais. Professor Emerson Ávila, me permita fazer uma pergunta. O senhor ficou magoado, chateado, não vou usar a expressão magoado, mas talvez chateado de não participar desse intercâmbio? Porque o que a gente percebe quando a gente fala do Emerson Ávila no Brasil? Muita gente elogia ele por ser um profissional muito estudioso do futebol. E eu acredito que o senhor aproveita muito bem o que você tem, né, no dia a dia, de ouvir, de aprender e por aí vai, de se tornar um profissional mais capacitado a cada dia que passa. O senhor ficou triste, chateado ou magoado por não ter feito esse intercâmbio e ter participado desse novo momento com um novo estrangeiro agora no comando técnico da equipe do Goiás? Olha, eu não fiquei não, pelo seguinte, porque eu entendo que você vem de outro país para dirigir um clube, você sabe que quem está ali fazendo esse papel, ainda que momentaneamente, né, no meu caso,
vai sair dali, daquela posição que ele fez de 16 jogos, que não, igual eu falei, não foi 2 jogos que de repente vai chegar alguém e você vai seguir, enfim, foram 16 jogos, né? Então você acaba criando uma ideia de jogo, uma maneira da equipe atuar. Então, assim, foi construído alguma coisa e chegaria uma equipe nova que, de repente, se sentiria constrangida com a minha presença ali. Eu entendi, assim, não vou falar que de forma natural, mas aceitável. Dentro do universo do futebol, eu acho aceitável, não acho algo, assim, absurdo, não. Eu acho que o constrangimento iria ter da parte dele, talvez da minha também. Como eu falei, né, na função de ajudar os atletas no crescimento individual, eu acho que talvez eu poderia, eu já estava pensando nessa possibilidade. Bom, agora é hora de eu passar as informações para o novo treinador e trabalhar ali com os atletas individualmente, com os não relacionados, que quando a equipe viaja, normalmente ficariam comigo, né, como ficaram no início do ano. Então, assim, não, sem problema nenhum, tudo tranquilo é normal, é coisa normal do futebol. Já aconteceu em muitos clubes essa situação de você não participar desse processo de transição, como já aconteceu comigo também, de dirigir assim interinamente 1 ou 2 vezes um clube, principalmente o Cruzeiro, onde eu fiquei mais tempo, e depois chegar um novo treinador e eu passar todas essas situações, deixar para ele bem mapeado ali o elenco, a maneira como a equipe estava jogando. Só que, como eu falei, no meu caso foi diferente, né? Porque é como se o Goiás, vamos pensar de uma maneira mais abrangente, tivesse contratado um treinador e depois ele estava saindo para a chegada do outro, né? Eu acho que o cargo aí de auxiliar permanente, ele deu uma quebrada, uma fugida aí nesse período aí que eu fiquei ali como treinador da equipe. Muito bem. O senhor não passou nada pro Evangelista, não? Você não teve essa oportunidade, não, na chegada dele, esse intercâmbio? Não. Eu não cheguei a conversar com ele, não. Eu não sei qual foi o pensamento da direção, se foi justamente não constrangê-lo, ou foi um pedido dele também, pode ter sido, né? Muitas vezes o treinador chega e não quer a participação de quem já está no clube, não sei. Eu estou falando agora sem saber de como foi o processo. Eu só fui comunicado que eu não iria estar presente na reunião que seria feita dele com o elenco, mas, igual eu falei, isso para mim aí não me constrange, não me deixa aborrecido, chateado. Eu acho que faz parte de cada um. Se ele quisesse ter se aproximado de mim, eu quero ouvir o treinador, ele assistiu o jogo contra o Fluminense, né? Então, se ele quisesse ter falado assim, não, eu quero escutar o treinador, estou vendo o jogo aqui, mas eu quero escutar, beleza, eu iria falar com ele normal, mas também, como não quis, também não cabe a mim julgar a atitude dele, não. A gente sabe que o universo do futebol, ele é, às vezes, muito... como eu vou dizer assim, é difícil você ter confiança nas pessoas, né, acreditar no que elas fazem, do que elas querem. Então, tá tranquilo que ele possa ter êxito à frente do clube e conseguir os objetivos que o clube espera no restante da temporada. O torcedor acha que o senhor foi usado no Goiás, enquanto o Goiás buscava um novo técnico. O senhor pensa assim? Eu não penso, porque para mim eu vi muito mais como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de voltar de repente para o cenário do futebol. Eu acho que, assim, como eu falei, 16 jogos, né? Então várias pessoas acompanharam os jogos que eu dirigi. Então, assim, qualquer um pode ter gostado ou não, mas eu fui visto, né? Tem até aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, de toda forma, eu fui visto. Eu tive a oportunidade de jogos internacionais. Para mim é muito... Apesar de já ter disputado os Sul-Americanos, Sub-20, Mundial Sub-17, Copa Libertadores, quando estava no Cruzeiro, mas foi uma situação diferente, porque já fazia algum tempo que um jogo internacional não fazia parte da minha história como profissional do futebol. Então, assim, não acho que de maneira alguma não fui usado, não, e pelo contrário, só tenho a agradecer, e falei isso ontem com o presidente Paulo Rogério, já na estrada, já no caminho para Belo Horizonte, fiz questão de ligar para ele,
O presidente foi muito atencioso comigo nesses últimos momentos, né, dos últimos dias de Goiás. É uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom. E as conversas que eu tive com ele nos últimos dias foram ótimas. Ele deixou a porta do clube escancarada para mim, ele fez vários elogios, então assim, não tenho nada a reclamar do Goiás, nada. Como é que foram as conversas com o Edminho e também com o Arley? O Edminho, assim, o Edminho fica muito fora, né, de Goiânia, né, ele passa muito tempo na sua fazenda, então o meu diálogo foi mais, nos últimos dias, foi muito mais com o presidente Paulo Rogério. Com a Arley, algumas vezes falamos por telefone, tivemos 2 encontros lá no clube para tentar eles tentarem organizar alguma coisa que pudesse ser interessante para o meu aproveitamento dentro do clube, mas o contato maior nesse período, desde o jogo do Fluminense até o dia de ontem, foi muito maior com o presidente Paulo Rogério. Mas antes era com o Edminho. Com o Edminho, eu tive, na verdade, poucas conversas ao longo do tempo de Goiás, né? O Arley era mais uma ponte, né? Porque era uma pessoa muito mais presente dentro do centro de treinamento, acompanhava os treinos, os jogos, as viagens, né? O Edminho, como tem muitos afazeres, assim como o presidente Paulo Rogério também, muitos afazeres, o Arley sempre foi o interlocutor ali, né? Da maior parte das vezes, a pessoa que era, talvez, vamos dizer assim, né, o olho da direção dentro do clube, apesar dele ser o vice-presidente do futebol, né, e ter autonomia para fazer muita coisa dentro do clube, mas assim, eu acho que tudo que acontecia no dia a dia era mais passado para eles por intermédio do próprio Arley do que talvez da minha relação com eles, porque eu gosto muito de chegar, de organizar a minha rotina de treino, meu pensamento para o jogo, para o adversário, meu pensamento é muito voltado para o campo, assim, o fora das linhas, eu deixo mais com as pessoas que gostam mais da área, né, de fazer essa função. Então, assim, o Arley normalmente era a pessoa de maior contato ali dentro do dia a dia de trabalho. Tá, me permita fazer uma pergunta, professor Emerson Ávila, por gentileza aqui na Bandeirantes, que é até uma dúvida do ouvinte, do internauta na Bandeirantes, que participa conosco no chat do YouTube e também no WhatsApp da Bandeirantes, o 629-9847-6110. Né, como é que era a relação com relação à escalação? Quem decidia pela escalação do Goiás depois que gerou aquela declaração tua no último jogo? Olha, eu vou falar para todos os torcedores do Goiás escutarem. Eu sei que vocês têm uma audiência enorme. Eu fiz todas as escalações do Goiás, todas as escalações, todas as substituições. Quando eu disse aquela situação da equipe reserva, aquilo foi uma ideia do clube de preservar os atletas principais, né? O Edminho até não concordou com a ideia de reserva, de titular, vamos dizer assim, os atletas principais para o jogo do Campeonato Brasileiro, que era a competição que eles entendiam ser a mais valiosa, vamos dizer assim, naquele momento. Então, se eles me passaram, nós não gostaríamos que determinados atletas entrassem, e de um grupo de 35, tirando 10, eu tinha 25 para que eu montasse a equipe e colocasse em campo, né? Então, assim, a escalação sempre ficou por minha conta. Em todos os clubes que eu passei, isso aí não é prática do Goiás exclusivamente. Todas as pessoas que trabalham na área do futebol, internamente ou externamente, todos gostam de participar, de falar um pouco, de dar a sua opinião, alguns de forma mais enfática, outros de uma forma mais branda, mas enfim, o que colocar em campo sempre partiu de mim. Agora, se aquela entrevista pode ter parecido para os ouvintes, né, para os torcedores, que a diretoria escalou a equipe, não foi essa a verdade, né? A verdade foi que eles queriam que eu não utilizasse os atletas principais. Então, assim, o que colocar em campo ficou a meu critério, e da forma como eu tinha o grupo nas mãos, eu botei ali os atletas que eu julguei mais necessário, na formação que eu achei mais interessante, até no jogo do
Universitário, né? O primeiro tempo foi terrível, a maneira como a gente se portou em campo, a ideia foi diferente da prática, a equipe não encaixou, foi um primeiro tempo muito ruim, e no intervalo eu já achei por bem utilizar os atletas, alguns atletas, né, da equipe principal. Eles não jogariam 90, jogariam 45, eu acho que não traria nenhum dano físico para eles, apesar de todo o acompanhamento que a gente tem do departamento de fisiologia, da preparação física, a gente entendeu que não traríamos nenhum risco para a equipe, que o fato desses atletas estarem em campo. Então fiz ali, acho que, se não me engano, 3 alterações no intervalo do jogo, a equipe voltou melhor, conseguimos ganhar o jogo com aquele gol ali no finalzinho do Apodi, e trouxe para a gente ali uma posição bem vantajosa, né, na tabela de classificação. Quem da diretoria falou contigo? Olha, sempre, como eu falei, sempre o intermediário de tudo, as interlocuções sempre partiam do Arley, né? Que era a pessoa que estava mais no dia a dia de treino. Então, assim, o fato de não ter utilizado os atletas naquela ocasião foi uma colocação que veio para mim por intermédio dele. Mas, como eu falei, né, a escalação e como entraremos para o jogo, ali foi da minha cabeça, foi eu que determinei como nos colocaríamos, se num 4-3-3, como foi a maior parte dos jogos que nós fizemos, né, usando ali os 3 volantes, ou seria um 4-2-3-1, que foi uma segunda formação que a gente usou em alguns jogos. Aí partiu de mim, assim, sem nenhum tipo de problema nessa relação com a direção. Se o professor Emerson Ávila pudesse fazer algo diferente, né, em meio a toda essa situação, o que ele teria feito? Eu vou te falar, essa pergunta aí talvez seja mais difícil de responder. Porque o futebol, você precisa tomar decisões, e muitas das decisões que você toma, você está muito solitário, né? Por mais que você tenha auxiliar, preparador físico, o fisiologista, o treinador de goleiro, a direção, a decisão final sempre acaba partindo de você, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho assim que o que me deixa mais tranquilo, né, e à vontade de voltar para casa, satisfeito, de ouvir principalmente o reconhecimento do torcedor, e por várias vezes, desde que comecei como treinador ali da equipe, as pessoas me paravam na rua para parabenizar, para agradecer a maneira como o time estava jogando. Muitos falavam, já há 10 anos que a gente não vê o Goiás jogar dessa forma. Um time que joga com a posse de bola, um time que agride o adversário, não interessa se é Flamengo, se é Palmeiras. Então, assim, isso aí me deixa mais confortável de que eu fiz o certo. E as decisões, elas são rápidas, né? Você tem que pensar muito rápido, então as alterações ali ao longo do jogo, por mais que você queira fazer o melhor, às vezes não vai dar certo, mas por muitas vezes deu muito certo, né? Então, assim, eu fico tranquilo e sei que nós somos humanos, nós vamos errar na vida, vamos acertar, seja como treinador, seja como repórter, seja como frentista do posto, seja como o dono da padaria, o construtor. A gente sempre na vida vai acertar e vai errar, né? A gente só quer que todos entendam que o pensamento nosso, o pensamento meu, vou dizer, o pensamento meu, sempre foi fazer o melhor para o Goiás. Então, assim, eu acho que muita coisa foi legal de ver, assim, inclusive jogos que perdemos, né? O jogo do São Paulo, por exemplo. Nós fizemos um primeiro tempo, para mim, assim, coisa sensacional. Para mim ficou muito claro o que a gente executou nos dias de treinamento e aquilo que a gente conseguiu reproduzir dentro de campo. E, então, assim, eu saio muito tranquilo do Goiás, assim, muito satisfeito com a produção, e devo o meu agradecimento muito, muito aos atletas, porque eles compraram uma ideia de trabalho e entenderam muito bem o que eu queria com eles, e todas as nossas sessões de treino foram as melhores possíveis. A gente conseguiu esgotar e tirar o máximo deles para que a gente colocasse em campo sempre uma equipe forte e competitiva para representar bem o nosso torcedor que é apaixonado pelo clube.
Existem verdades que não podem ser ditas no futebol, professor Emerson Ávila? Olha, da minha parte, não. Eu procuro sempre ser bem transparente. Existem muitos assuntos delicados, né? Muitos assuntos delicados. Todo clube de futebol ele tem seus aspectos particulares, suas coisas que são muito peculiares, a maneira como ele é conduzido, né? E o Goiás tem toda a sua trajetória aí de trabalho, de processos muito bem estabelecida, como foi em todos os clubes que eu passei também, cada um com as suas maneiras de gestão, de conduzir o trabalho, mas eu acho assim que o mais importante é a gente tentar ser transparente, né? Eu acho que da minha parte não faltou nada aí perante o torcedor, eu acho que o resultado que não veio, que de repente possa ter tirado deles aí a alegria em algum jogo. Peço desculpas pelo que eu não consegui fazer, mas muito agradecido por todo o reconhecimento deles. Recebi inúmeras mensagens de torcedores, pessoas que eu nem conhecia, elogiando todo o trabalho, tudo que foi feito dentro do clube, a minha participação, e quem sabe um dia ainda possa retornar ao Goiás. Eu acho que pela palavra do presidente comigo ontem aqui, eu tenho certeza que a porta não fechou, não. A porta ficou aberta. O senhor não se sentiu usado, não? Não me senti, não. Não me senti, não. Professor Emerson Ávila, você vai seguir a carreira como técnico ou vai estudar mais para ser auxiliar? Não, o meu interesse, veja bem, eu antes de ir para o clube que eu fui da Série A em 2021 com o Jair, eu estava de treinador no Pouso Alegre, né, que hoje está na Série C do Brasileiro. Eu estava no Pouso Alegre, eu tinha saído e recebi o convite do Jair para seguir como auxiliar. Eu gosto muito da beira do campo, eu gosto muito de tomar essas mesmas decisões aí que eu te falei, eu gosto delas, eu gosto daquela adrenalina, eu gosto de ser... Não, eu não tenho vaidade, assim, de estar ali e receber o mérito pela vitória, não é isso. Mas, assim, a decisão, a adrenalina, aquele frio na barriga, eu gosto dele. Então, assim, eu gosto muito de ser o responsável para montar o treino, para dirigir a equipe, para escalar, para fazer a substituição. Eu gosto muito de ser treinador e pretendo muito ainda seguir alguns anos da minha vida nessa função de treinador. Para fechar, professor, a gente até levantou isso, mas assim, já faz algum tempo e alguns torcedores também, nas redes sociais. Num post do Jair Ventura, ele te ligou depois que vocês pararam de trabalhar e foi seguir a vida dele e você veio para o Goiás como assistente técnico permanente? Não tivemos mais contatos assim, não. No dia do aniversário dele, mandei uma mensagem, ele mandou um agradecimento, mas não tivemos mais muitos contatos. Vida que segue para um lado, para o outro. Entendo, talvez possa, não sei se entendo é a palavra certa, né? Acho que compreendo, pode encaixar melhor aí a maneira como ele enxergou tudo isso, mas de forma alguma eu retornei ao Goiás para tomar o lugar dele, até mesmo porque nós saímos juntos, saímos já pensando em outros objetivos, tínhamos conversado sobre possibilidade de trabalhar em outros lugares, né, porque já havia algumas sondagens no mês de dezembro, mas logo que veio o convite, eu mostrei para ele claramente toda a conversa que tive com a direção do clube, qual que era o convite, o que eles queriam, até em relação à proposta financeira, deixei muito claro para ele e deixei também a minha visão do futebol como uma pessoa que é um trabalhador, né? Então, assim, você recebe uma proposta, você não sabe quando, né? Eu falei com ele, Jair, nós não sabemos quando vamos voltar para o futebol, né? E ele, infelizmente, né, até hoje ainda não voltou ao cenário, ainda está, como muitos estão, né? Muitos estão, tem muita gente fora do mercado e hoje ele está sem trabalhar e eu fico me imaginando na situação dele, né? Para mim seria extremamente desconfortável ficar aí 6 meses sem o trabalho. Retornei ao clube numa função diferente, não foi a função que ele estava executando. Com o passar do tempo, a função de treinador acabou
de certa forma, caindo no meu colo, né, vamos dizer assim. Então, a minha consciência me diz que eu estou plenamente sossegado em relação a isso aí, que ele tenha êxito, tenha sucesso para onde for seguir seu trabalho, e da mesma forma que para mim também possa abrir uma outra porta aí daqui a pouco e seguir em frente trabalhando. Professor, foi muito nobre poder te ouvir na Bandeirantes. Eu quero aproveitar a audiência da Bandeirantes, que é muito grande, mas muito grande mesmo, e te desejar muita sorte na sua caminhada como técnico. Eu não vou dizer como auxiliar, não. Como técnico. O senhor é grande como ser humano e também grande como profissional. Muito obrigado pela entrevista, professor Emerson Ávila. Eu agradeço suas palavras aí, eu sei do alcance que vocês têm da Bandeirantes, então fico muito lisonjeado de tudo aí que você falou, e vamos realmente aguardar, né? Quem sabe possa vir uma proposta aí. O tempo agora, para mim, até falava com minha esposa agora, né? O tempo agora não é meu amigo, não. Quanto mais tempo eu puder ficar em casa aqui, para mim vai ser até bom, que tem muita coisa para eu ajudar aqui, para eu estar com meus filhos, com minha esposa, com minha mãe. Então vamos aguardar um novo desafio, né? Um novo clube para trabalhar, e na função que realmente eu gosto mais, que é ser treinador.